E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma análise, aquele nosso espaço onde a gente pega informações super complexas e transforma em clareza pura. Hoje, o nosso estudo vai mergulhar fundo em um dos gênios mais debatidos e, sendo bem sincero, mais incompreendidos de todo o futebol mundial. A gente está falando de um treinador com um currículo que é quase absurdo de tão vitorioso, mas que vira e mexe é tratado por muita gente na crítica como se fosse um técnico, digamos, comum. É uma contradição no mínimo fascinante, né? Como é que alguém pode empilhar tantas taças e ainda assim ser super subestimado como estrategista? Bom, é exatamente isso que a gente vai desconstruir hoje, entendendo a verdadeira magia por trás do sucesso absoluto do Carlo Ancelotti. Bom, para começar a entender isso, a gente precisa olhar para um feito histórico. E o número 5 aqui é monumental, sabe por quê? Existe literalmente um único treinador na história de todo o esporte que conseguiu a proeza de vencer o campeonato nacional em absolutamente todas as 5 grandes ligas da Europa: Itália, Inglaterra, França, Alemanha e Espanha. Dominar culturas de futebol tão diferentes assim exige muito, mas muito mais do que só sorte, concordam? E olha só, o número 5 aparece de novo e ele ilustra brilhantemente que esse domínio não é só doméstico, é continental. O Ancelotti está lá, isolado, no topo absoluto como técnico com o maior número de títulos de Liga dos Campeões de todos os tempos. Ele é pentacampeão europeu. Só para colocar isso em perspectiva, a gente está falando do torneio de clubes mais difícil, mais competitivo e mais insano do planeta. E ninguém no mundo venceu mais do que ele. Ninguém. Mas é aqui que a gente esbarra no grande mistério de tudo isso. Fica aquele paradoxo no ar. Como é que alguém que, em tese, só faz o mínimo, aquele famoso feijão com arroz que a galera tanto fala, consegue passar a perna nas mentes mais brilhantes do esporte? Se ele não é o cara que revolucionou o jogo com um sistema super complexo, como é que ele domina o futebol europeu por décadas a fio? Entrando na nossa parte 1, o paradoxo tático, um gênio incompreendido. Vamos ver como essa discussão toda ganha corpo quando a gente começa a comparar o legado dele com os caras da mesma geração. A grande sacada é que a genialidade do Ancelotti talvez nunca estivesse onde a maioria dos analistas costuma procurar. Sabe quando a gente vê aquelas listas de melhores técnicos? A crítica quase sempre coloca ele um degrau abaixo de treinadores que têm aquelas assinaturas fáceis de identificar. A gente pensa no Guardiola e já vem na cabeça aquele controle posicional e posse de bola, certo? Pensa no Mourinho, lembra daquela defesa de ferro impenetrável. Com Klopp é aquela pressão maluca, o famoso Gegenpressing. A identidade deles é óbvia. Mas e o Ancelotti? Como ele não tem essa cara tática visualmente gritante, muita gente acha que ele simplesmente não tem um sistema próprio, que ele só se escora no talento puro dos jogadores. O que leva a gente direto para a parte 2, a adaptação e o foco no elenco. O ponto-chave aqui é entender de uma vez por todas que a falta de um sistema engessado não é uma fraqueza. Na verdade, quer saber? É o maior superpoder que ele tem. Olha só o contraste absurdo entre esses dois perfis de gestão. A maioria dos gênios modernos chega num clube com uma ideia fixa. Eles olham o elenco, encostam quem não serve para o sistema deles e exigem da diretoria um caminhão de contratações caríssimas para fazer a máquina girar do jeito que eles querem. O Ancelotti é o extremo oposto. Ele é o adaptador. Ele chega, olha as cartas que tem na mão e fala: ok, o que a gente pode construir com isso? Ele molda o estilo de jogo inteiro em volta dos talentos que já estão lá. Pensa bem, para aquele sistema posicional do Guardiola funcionar desde o dia 1, ele precisa daquele goleiro raríssimo que joga com os pés como um meia. O Klopp precisa que o time inteiro tenha um preparo físico de maratonista. Se eles não têm essas peças específicas, o esquema engasga. O Ancelotti não exige que o mundo mude por ele. Ele simplesmente fareja o que aquele grupo específico precisa naquele momento exato para vencer. E, vamos ser sinceros, ter essa flexibilidade num esporte de altíssimo rendimento é uma inteligência brutal e raríssima. Indo para a parte 3, o erro bajo, aprendendo na prática. E aqui tem um detalhe fascinante. Ele nem sempre foi esse mestre zen da adaptação, não. A curva de aprendizado dele teve um momento de pura teimosia que mudou tudo. Lá no início, no Parma, em 96, ele era super rígido com as ideias dele. Tão rígido que ele cometeu a loucura de simplesmente rejeitar o Roberto Baggio, sim, um dos maiores craques da história, porque ele não cabia no 4-4-2 dele. Ele mesmo admite que foi um erro crasso. A chave virou, a grande epifania aconteceu na Juventus, quando ele deu de cara com o Zidane. Ali ele sacou a regra de ouro. Você não aprisiona gênios num esquema tático, você cria o esquema tático em volta deles. No Milan, isso virou arte pura. Ele puxou o Pirlo lá de trás para ser o maestro do time,
soltou o Kakamotaki e revezou formações sem ser refém de absolutamente nenhuma. E o resultado de jogar fora a rigidez? Ele chegou a 3 finais de Champions League numa janela de apenas 5 anos no Milan. Tudo isso trocando o esquema dependendo do jogo, das lesões, dos adversários. Ele não ganhou apesar de não ter uma formação fixa. Ele dominou a Europa exatamente por isso. No nível mais caótico do futebol, a flexibilidade dele era a maior âncora do time. O que traz a gente para a parte 4, gerenciando egos, muito além das 4 linhas. É aqui que a mágica da metodologia dele realmente acontece e se desgarra do resto dos treinadores de elite. Tem essa frase do Ibrahimovic que, na boa, mata a charada de toda a nossa análise. Tratar astros milionários como seres humanos em primeiro lugar cria um tipo de lealdade que tática nenhuma no mundo consegue comprar. O Mourinho sabe motivar o atleta, mas o Ancelotti entende a pessoa ali atrás da camisa. No topo da montanha do futebol, a gritaria dura meses, a disciplina tática dura, sei lá, uma temporada, mas o respeito genuíno, humano, esse dura para sempre. E é incrível ver como ele navega nos maiores caldeirões do futebol. No Chelsea, o John Terry contava que o time entrava em campo para vencer pelo Carlo, pelo cara que ele era. Quando ele chegou no Real Madrid, o vestiário estava em frangalhos, rachado no meio depois da era do Mourinho. O que o Ancelotti fez? Ele não entrou dando carteirada, ele apaziguou o clima, trouxe os caras para perto. Ele não tenta bater de frente e esmagar o ego gigantesco de um superastro. Ele pega esse ego e sutilmente canaliza para que o cara queira usar todo esse orgulho a favor do time. A real é essa. Pegar caneta e prancheta para organizar os espaços no campo, bom, quase qualquer técnico de primeira divisão sabe fazer. Mas criar um ecossistema onde 90% dos maiores e mais difíceis talentos dessa geração escolhem se doar um pelo outro, isso é quase um milagre. A quantidade de craques difíceis que ele comandou, ganhando títulos sem ter uma única panela estourando no vestiário, é surreal. Entrando na nossa parte 5, a tática humana, o método definitivo, é hora da gente mudar o conceito do que significa estratégia no mais alto nível do esporte. O grande insight que a gente precisa levar hoje é esse: saber ler o ser humano. Construir confiança de verdade e conectar as pessoas não é só uma habilidade bônus de um bom gestor. Isso é a tática, é a estratégia mais refinada e complexa do futebol moderno. O Ancelotti não revolucionou onde todo mundo está olhando. A revolução dele está na conexão invisível. Porque, no fim das contas, antes do passe, antes da tática, quem está jogando bola ali são pessoas. E para fechar, a nossa parte 6, o desafio brasileiro, a busca pelo Hexa. Vamos ver como tudo isso que a gente discutiu deságua num dos projetos mais aguardados de todos os tempos. Isso deixa a gente com uma provocação gigantesca para encerrar. Será que esse absoluto mestre da gestão humana, esse gênio da adaptação, vai ser a faísca que falta para a seleção brasileira finalmente buscar a sexta estrela? O Brasil é de longe o ambiente de maior panela de pressão e exigência do mundo. Se existe alguém talhado para absorver a pressão, unir egos e blindar um grupo no maior palco da Terra, esse quer aparecer um Ancelotti. Vai dar certo? É uma daquelas coisas que só o tempo e a genialidade invisível dele poderão nos responder. Pessoal, muito obrigada por acompanharem mais esse estudo com a gente e até a próxima. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou das reflexões que trouxemos hoje, já clica no botão de inscrever-se aqui embaixo para fazer parte da nossa comunidade. A nossa ideia aqui é sempre trocar conhecimentos, então, se você tem algum texto legal e quer que a gente faça uma análise dele aqui no canal, é muito simples. Confira na descrição do vídeo o passo a passo para enviar o seu documento em PDF para a nossa equipe. E para quem quiser se aprofundar um pouco mais, o texto base completinho que serviu de guia para o vídeo de hoje também está linkado na descrição. Um grande abraço e até o próximo vídeo.